acontecendo na Libertadores, hein? Passeio. Cara, Isso, gente. Show, baile de nível é outro, favela. né? Um tempo, 45 minutos, 5 gols, 5-0. Eu, se sou o Botafogo e o Galo, bota time reserva pra jogar a volta. calma. Se eu sou o Botafogo, eu O coloco. O Botafogo. Galo não dá. Porque Galo não, o Galo Botafogo não. Galo vai não. com força máxima no final de semana, no Brasileiro. Contra o Bragantino e E aqui... aí, vai com o que tiver na Já vai na sem quarta. dois, né, PDV? Porque o John e o Barbosa, eles estão pendurados. Então são dois caras ali que você não pode correr o risco de Se tomarem perder amarelo, por né? 3-0. Eu acho que não. Não zera, né? Então, não dá, dois caras. Cara, coloca o time inteiro pra Não, porque descansar. quando zera para a semifinal. Entendi. Aí a fase final da competição vai do jeito que Vai tá. que- Não, geralmente semifinal, mas não tem como ele estar pendurado, então. A não ser- Ontem são ele tava 2 ou 3 pendurado. cartões. Ontem, tanto que ele Então até não fala zerou, que não a zera. mensagem. Ele recebeu uma mensagem do pai dele falando assim. Eu fiquei preocupado de você tomar mais um cartão amarelo e tal. Não joga a partida da volta pra não tomar um cartão e ficar fora da grande final, né? Acho que o assunto hoje sobre a Libertadores, depois dos dois jogos, é muito sobre a disparidade. A gente fala sobre isso todo ano e às vezes acha que um time ou outro vai chegar, o River Plate vai incomodar, mas faça a temporada que for, os brasileiros estão alguns Dominando. degraus à frente. Acho que não é nem mais uma vantagem, porque a gente tinha, há pouco tempo atrás, a gente teve uma final de River Plate e Boca Juniors. Isso pra se repetir hoje eu acho muito difícil. Não só pela fase dos dois times, mas pelo nível das ligas em si. Em O Santiago Brasil tá Bernabéu. muito superior. Porque teve uma verdade. briga, né? Aqui Pô, na os América cara- do Sul. Nossa E aí. senhora, gente. Pedrada pra... E assim, Ó, era uma 3-0 e Libertadores. 5-0, Bruno, em semifinal, uma coisa que... Não é placar de semifinal, Você né? não engole, cara. Você acredita que ontem fez 5 anos do 5-0 do Flamengo Sim. pra cima do Grêmio? Exatamente ontem, Sim, numa foi o semifinal. jogo de volta. Foi. O jogo de volta, exatamente, foi o jogo de sim. volta. 5-1. 5-1. Eu acho que do jogo de ontem a gente pode falar duas questões, né? Essa principalmente que o Bruno traz sobre a disparidade técnica, tática e mental das duas equipes, porque o primeiro tempo do Penharol foi extremamente de antijogo. O Penharol não jogou. Ah, mas o Penharol costuma fazer isso, né? Eles Fez colocaram contra o um Flamengo. BRT na frente do time do Pô, Botafogo. traduza o que é o BRT, porque não é todo mundo que sabe aqui de São Paulo e de O Goiânia. BRT é um transporte público utilizado lá no Rio de Janeiro, que foi inaugurado na época da Olimpíada, né, de 2016, né, a Olimpíada. Então eles usavam esse meio de transporte para poder locomover as pessoas e os um turistas. bondinho, né? É, É tipo um basicamente. bondinho É um trem só que na tecnológico, nos rua. trilhos, É um com- trem só que na rua, Que basicamente. fica conectado à energia, né? Isso. E aí, ontem o Penharol, ele fez isso. Qualquer faltinha que tinha o Penharol, os jogadores do Penharol ficavam 2 minutos no chão, assim. E o árbitro foi bastante conivente com isso, que é uma coisa que a gente pode ressaltar aqui, porque não tinha nenhum tipo de advertência. E o Botafogo acabou sofrendo bastante nessa questão. E ontem a gente falava sobre um exemplo do jogo que foi o Botafogo contra o Criciúma, que foi uma equipe muito fechadinha e o Botafogo teve essas dificuldades. Foi exatamente o que aconteceu no primeiro tempo. Até teve ali uma chance ou outra com o Luiz Henrique, que pode ser um dos melhores do jogo. Acho que o Savarino ele acaba sendo melhor não só pelos 2 gols, mas porque ele é muito participativo. Só que no segundo tempo dá uma virada de chave no Botafogo, que quando faz o primeiro gol é um atrás do outro. E o gol do Igor Jesus é um gol de pessoa que confia no que tá fazendo. Porque Sim. a bola vai, toca no goleiro, vai pra frente, ele toca de cabeça. Ele falou assim, se der, beleza, deu aqui pra fazer o gol. E ele era um cara que merecia, né? Porque ele tava muito participativo também, ele tinha tentado fazer o gol dele, sempre ali comemorando muito com os colegas também de time. E acho que o Botafogo, ele fez uma partida excepcional e que praticamente coloca ele na grande decisão. A gente fala praticamente, sei lá, né? Pode acontecer uma... Ainda mais com o Botafogo, né? Pode acontecer uma tragédia, mas assim, é praticamente o Botafogo garantido, o Botafogo muito bem postado e que soube também não entrar na pilha do Penharol, porque em vários momentos os jogadores do Penharol tentavam criar algum tipo de atrito, algum tipo de confusão, e isso aconteceu inclusive no fim do jogo, porque tem um princípio de confusão e ali os seguranças do próprio Botafogo vão tirar os jogadores, a gente consegue ver o John também tentando afastar os jogadores do Botafogo ali dos jogadores do Penharol, mas é essa questão que o Bruno trouxe da disparidade técnica e tática a gente conseguiu ver, e a disparidade financeira, né? Porque a gente sim, sabe que esses países vivem em crises econômicas e o Brasil, com essa chegada das SAFs, e a Argentina quer implementar isso, né? A Argentina tem um problema para implementar a SAF. Eles querem implementar uma SAD, que seria basicamente Isso. o que seria o Red Bull Bragantino, praticamente, né? O Bragantino Clube não empresa é... propriamente dito. Exato, o Bragantino ele não é uma SAF, né? Ele é um clube empresa, diferente do modelo de gestão do Botafogo, do Fortaleza. Tem algumas Vai diferenças ter nem bem rebaixamento pequenas, na né? Argentina esse
ano deve Esse ter a ano ver não, com isso, né? exatamente, não vai ter rebaixamento também lá. E esse ponto da disparidade financeira é o que faz esses times serem muito diferentes. Porque a gente vê jogadores no Botafogo, por exemplo, o Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Almada, jogadores que são de seleção, que no Peñarol vão ter, mas são seleções muito mais fracas comparadas à seleção brasileira, que tem jogadores muito bons e muito fortes. E a gente também pode trazer um outro exemplo de jogadores muito bons, porque a gente fala muito sobre os atletas da seleção, mas, por exemplo, o Rafinha jogou muito bem ontem, o Vinícius Júnior também jogando... Ah, do Barcelona. Rafinha do tava Barcelona, travada aqui. calma aí. Tá fazendo uma temporada... Então, e é esse o ponto, que a gente reclama desses caras na seleção, mas em seus clubes eles vão muito bem, né? Então tem também essa questão da disparidade financeira, que eu acho que é o principal fator que faz os clubes brasileiros serem tão melhores que os outros clubes sul-americanos. Sabe o debate que tá tendo na Argentina em relação a essa situação da Libertadores? Eles falaram, pô, a gente percebeu o movimento de começar a perder muito pros times tidos como tradicionais, porque pra eles, Atlético Mineiro e Botafogo são times que estão uma prateleira abaixo. Sim. Em relação a Isso. Flamengo, Palmeiras, São Grêmio, Paulo. times de mais tradição, São Paulo. Ponte Então Preta. os caras estão estranhando justamente isso. Pô, a gente tá tomando taca pra Botafogo, pra Atlético Mineiro. É claro que a gente aqui tem mais noção do tamanho e a relevância dos Exato. clubes, momento também. Que fazem, Parte financeira, como eles chegaram até a posição que eles estão hoje, mas lá fora é um momento de choque, porque eles estão falando, cara, o Botafogo, que é um time que eu nunca vi na Libertadores nos últimos anos, vem aqui e faz isso com a gente. É mais ou menos isso Faz que eles 2 estão anos, sentindo. né, que o Botafogo colocou, acho que a cabeça pra fora, pelo amor de Deus, né? O Botafogo Em termos é um time de continentais, história, você diz, é um time de camisa, campeão, enfim, mas fazia De tempo se que a gente não entender, via o né? Botafogo Tanto que incomodando. o Peñarol deu uma alfinetada, vocês viram? Ele É, publicou as- sim. Ó, mas O aí, Pet com as 5 cara, taças mas da aí se Libertadores. preserva, né, irmão? Ô, gente, aí vem o goleiro apontando os 5 Libertadores. Quantas você Baita de ganhou? um frangueiro também. Não, né? a Cara, pergunta ele é- e um poste ali Mão tava de- na mesma Mão coisa. de pau, Quantas cara. você ganhou? A pergunta é se eu sou ali o qualquer jogador que seja. A última foi na década de 80. Cara, né? dá vontade de falar, hermano, e você? Você não era nem nascido, cara. Parabéns, você joga num time grande e tal, não sei o quê, mas, pô, você tá surfando uma onda que não é nem sua. E eu acho que uma coisa que a gente falou ontem aqui que representa muito o que é esse Botafogo da Libertadores, que tradição não significa absolutamente nada, e o Botafogo provou isso nessa Libertadores. Porque até tava comentando com a Grela, o Peñarol, ele pode não ser o Peñarol que a gente sempre ouviu falar, de ser um time competitivo, super tradicional. O Peñarol ficou anos fora da Libertadores também. Mas o Botafogo eliminou todos os tradicionais. O Palmeiras, o São Paulo, eliminou também o Peñarol. E se o Flamengo Tirou o tivesse... Flamengo, é. Se o Flamengo tivesse chegado na semifinal da Libertadores, a gente poderia colocar também o Botafogo como um grande favorito para vencer o jogo contra o Flamengo também. Então acho que a gente também entra nessa questão de que não é só tradição, você ter investimento faz muita diferença para você chegar numa semifinal, numa final de Libertadores. E também só rapidamente, Mais cara, rápido, hein? patético o jogador do Peñarol falando do gramado do Newton Santos. É Você achou? Cara, inacreditável. Assim, fosse Mas 2 eu ainda a- dou ouvidos ao pessoal Não, mas que reclama fosse- de grama tudo bem, sintética. mas fosse assim, mas 2 pô, a 0, sei lá, cara, o time 1 não a 0, jogou. Se, por sim. exemplo, ele tivesse falado isso e o Peñarol tivesse jogado, não tivesse feito o antijogo que fez, a gente poderia falar assim, pô, realmente Mas o pode ser que antijogo tenha não é um prejudicado. jogo? Pô, mas o Peñarol praticamente não jogou. Se teve 20 minutos de bola rolando no primeiro tempo, foi muita Mas coisa, foi assim que assim. eles passaram no Flamengo. Sim, então, mas esse eu acho que entra nesse mérito. Como é que você vai reclamar Por do 1 a gramado 0, se você não nem quis joga? jogar. Você não nem Fosse quis jogar. 2x1, 1x0, sei lá. Ah, foi por um gol, ou o cara escorregou, ou sei lá. Posso estar falando enfim, uma grande besteira, mas acho que o gramado sintético deixa mais difícil de fazer o antijogo. mais Porque a difícil. bola rola mais, o jogo é mais rápido, é mais Ah. difícil de travar a partida. Pode É ser. difícil colocar. Mas enfim, pode ser. pode algumas ser. nuances da partida. Foi o Ramírez, né? O Mas, camisa Gente, 10. aí é a mesma Isso. coisa da Dos gente fãs. entrar no debate, que é, por exemplo, quem vai jogar na altitude. Uma coisa é você jogar na altitude, realmente, você sofre, né? Você não tá adaptado. Agora, você tomar de 6x0, 5x0 na altitude, foi só altitude? Não. Você chega lá, tomar de 2x1, sei lá, ou tá ganhando de 1x0, tomar uma virada em 25 minutos, que seja, porque cansou. Aí beleza, aí você entra nesse debate. Agora, 5x0 é muita coisa, não tem como... Não, e fora que hoje teve um papo de que a Comebol teria tentado negociar pra trocar. Ou a final da Gramado ou a Libertadores. final? A final, trocar de lugar. Mas porque miou não- os planos deles, né? Eles queriam Ô, muito gente, o River posso Plate falar? na final. Cara, mas Não isso é vai muito, ter- né? Se eles recuam, Meu, ia mostra ser exatamente muito. isso. Tipo assim, a gente Tipo, contava agora não com o tem River graça. na final. Então eles têm que demoraram pra manter. anunciar. Tem que Mas, manter, ó, tem que manter. vai ter 40 mil torcedores, 50 no máximo. Não sei, cara, eu acho que dá pra Acho colocar que- uns 60. De O novo. Dá. Botafoguense tá bem apaixonado. Mas a assim. Dá. grande questão não é... Gente, é muito Você leva dinheiro. 30 mil atleticanos e 30 mil É botafoguenses. mu- Posso